Olá a todos, o meu nome é Manuel Azevedo, sou professor de hipnose e mestre de magnetismo. Neste vídeo vou-vos trazer uma resenha de um livro do qual eu já vos falei quando o recebi, que foi um livro que me foi enviado pela minha filha de França. Foi enviado de França este livro. Portanto, é um livro que foi impresso, portanto, em dezembro de 2020. Portanto, um livro ainda bastante atual. E é um livro em francês. É um livro escrito, eu vou pôr os óculos para ver que isto tem umas letras muito pequeninas. Foi escrito pelo Dr. Denis Piot. É um médico generalista que tem 40 anos de prática em consultório, portanto, um médico convencional, generalista, e que em 2019 resolveu fazer um inquérito, digamos assim, onde entrevistou 25 magnetizadores e 120 médicos generalistas também em França. Portanto, foi escolhida uma zona de França, que eu depois posso vos dizer qual é, portanto, que é na área urbana de Nord-France-Comté, do Condado de Nord-France, que compreende um território de Belfort, o país de Montpellier, Haute-Saône, portanto, com uma população de ao redor de 350 mil habitantes. Ora, muito bem, o que este médico fez foi, portanto, fazer um inquérito junto dos magnetizadores e junto dos seus colegas médicos. Portanto, o resultado deste inquérito vai da página 37 até à página 88, portanto, está aqui todo o processo. Portanto, isto é uma tese, não é? Um inquérito verdadeiramente levado e feito dentro dos moldes científicos exigidos para um inquérito desta natureza. E, portanto, uma das partes do livro é esse inquérito. O resto do livro, este médico tem uma mente muito aberta, digamos, ao magnetismo e não tem problema nenhum em abordar a questão sob o ponto de vista científico e sob o ponto de vista menos científico. Portanto, ele fala também aqui do magnetismo animal, fala de um bocadinho da história, um bocadinho das explicações, portanto, no que diz respeito às teorias do magnetismo, às teorias do fluxo magnético e do magnetismo em si, e muitas outras coisas. Este é um livro que tem 175 páginas, com uma letra, como podem ver, muito miudinha. Isto tem muito conteúdo, mas aqui vamos só abordar. Eu tinha ficado de fazer esta resenha, só que isto é demasiado complexo para se fazer uma resenha deste livro. Portanto, eu vou falar primeiro aqui na situação do inquérito. Ora, muito bem, ele fez um inquérito, então, a 25 magnetizadores, todos eles magnetizadores que não têm anúncios nos jornais, que não têm anúncios na internet, portanto, pessoas completamente anónimas, e fez-lhe uma série de questões que são, por exemplo, quem és tu, portanto, a idade, a origem social, se tem alguma forma de fé, como é que intervém na tua prática, como é que intervens na tua prática? Somente pelas mãos? Usas outro tipo de procedimento? Como é que descobriste o teu dom? Quais são as patologias que encontras principalmente? Como é que os clientes, nestes pacientes, te conhecem, não é? Como é que chegaram até ti? Tens, digamos, interação, trocas com outros terapeutas tradicionais, portanto, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Portanto, põe-lhes aqui uma série de questões. Se achas que há um sentimento crescente na população por este tipo de terapias, etc, etc.
E o resultado deste inquérito é muito interessante, porque ele, aos médicos, ele enviou, portanto, este questionário aos magnetizadores e enviou um questionário também aos médicos, portanto, um questionário diferente, não é? Aos médicos generalistas, portanto, qual é o seu perfil, o sexo, a idade, se a prática médica é urbana, semi-urbana, rural, sonho, associação, se tens consultório, portanto. E depois faz outras perguntas do género: tens algum sentimento de fé, alguma forma de fé? Sim, não sei. As respostas são estas. Praticas alguma religião? Tens uma prática médica complementar além da medicina alopática? Se sim, qual? A quiroprática, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, mesoterapia, psicoterapia ou outras? Quer dizer, faz-lhes aqui também uma série de questões. Pergunta-lhe se conhece testemunhos de pessoas que tiveram recurso aos magnetizadores e aos barres de feu, que é aqueles que barram o fogo, portanto são um tipo, já falámos aqui num vídeo sobre isso, é um tipo de magnetizadores muito comum em França, é o mais comum até, que trata problemas de pele, desde queimaduras, queimaduras de ácido, queimaduras de fogo, erupções a nível da pele. Portanto, se conhece o nome ou a morada de algum dos magnetizadores, pronto, faz-lhe aqui uma série de questões e os resultados do inquérito, no que diz respeito aos magnetizadores, diz ele que portanto, que só um magnetizador se recusou a fazer, portanto, a entrevista com ele. Todos os outros que ele contactou, todos se mostraram dispostos a recebê-lo para fazer além do questionário, fazer ter uma conversa, portanto, uma entrevista com eles. E é muito interessante porque, no caso dos médicos, ele simplesmente, depois, no fim do inquérito, portanto, diz a percentagem das respostas a cada uma das perguntas. Mas no que diz respeito, são 120 médicos, não é? Mas no que diz respeito aos magnetizadores, ele teve o cuidado de fazer uma entrevista a todos eles, portanto, e enumera o encontro número 1, com o primeiro magnetizador, vamos ver neste caso, portanto, que é uma senhora generosa, de 72 anos, que vive com o seu marido numa pequena vila do Haute-Saône e que emite uma impressão agradável de serenidade e de sabedoria. Esta anciã ajuda ao domicílio. Ela diz-se agnóstica. O seu pai era já magnetizador, portanto, conta tudo, portanto, as respostas às perguntas que ele fez, portanto, quais são os seus campos de atuação, e neste caso é as queimaduras, verrugas, dores reumatismais, dores generalizadas, portanto, este livro é muito interessante porque nos diz aqui várias coisas. Diz-nos, por exemplo, que todos estes magnetizadores, todos eles, sabem muito bem quais são os seus limites, ou seja, eles sabem o que é que podem tratar ou não. Atenção que aqui fala-se sempre em tratar, porque estes magnetizadores dizem que não curam nada, simplesmente tratam dos problemas, de determinados problemas. Portanto, é um livro muito, muito interessante. No caso dos médicos, eu queria ver se encontrava aqui, portanto, a resposta dos médicos às várias questões são diversas, por exemplo. Deixa-me cá ver uma aqui que seja interessante. O que é que pensais? Portanto, os médicos responderam quase sempre a totalidade das perguntas, mas alguns deles, um não respondeu a uma pergunta, outro não respondeu a outro tipo de pergunta. Portanto, é esta pergunta: que pensais da eficácia destas práticas para a dor? A taxa de resposta foi 98,3%,
Os que não se pronunciam são 48,8%. O total, portanto, a eficácia para a dor total 1,7%, isto, forte 7,5%, média 25,8%, fraca 15%, nenhuma eficácia 7,5% e não respondeu 1,7%. A eficácia é julgada média, para a dor 25,8%, bom, e por aí fora. É muito interessante eu devia fazer aqui um roteiro das várias respostas, mas isso ia demorar muito tempo. Eu não sei se este estudo está publicado online, não faço ideia. Por aquilo que eu procuro aqui, não me parece que esteja, ou pelo menos na altura que saiu o livro, não estava publicado online. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui assim a capazinha dele, para vocês verem, e até vocês que são mais hábeis do que eu a fazer procuras na internet, provavelmente encontram este inquérito publicado em algum sítio, não é? Aqui está, e aqui está a parte de trás, pode ter alguma informação também que vos interesse, aqui atrás para fazer a vossa pesquisa. É um livro muito interessante e que fala de muitas coisas muito interessantes. Eu tomei nota aqui, portanto, diz, por exemplo, que há, portanto, em França, registados, eu acho que já tinha dito isso alguma vez, registados, que são 8 a 10 mil registados com diploma. Existem muito mais com diploma, mas não estão registados, e serão, sem dúvida, muito mais de 40 mil magnetizadores em França. Portanto, 8 a 10 mil com diploma e registados como magnetizadores. Em 1988, as pessoas que recorriam às práticas ditas não convencionais em França eram de 47% e em 93 eram de 55%, ou seja, a tendência era sempre aumentar. Isto é um trabalho antropológico, de pesquisa médica, não é? E tem aqui um dado muito interessante, que é que o magnetizador irradia 7 ou 8 Hz, que é o mesmo valor usado em fisioterapia para tratar os fenómenos inflamatórios. Estes dados eu tomei nota aqui à parte porque são muito interessantes e faz-nos pensar algumas coisas. Além disso, eu já falei aqui num vídeo também sobre o Yves Rocard, que era um cientista francês que foi chefe da equipa que instalou a energia atómica, portanto começou a utilizar a energia atómica em França. Estamos a falar de um cientista de renome mundial, e que já deu todas as explicações e mais algumas, que já deu todas as respostas e mais algumas sobre o que é o magnetismo, que o magnetismo é mensurável, todas as explicações científicas que existem. Parece que há magnetizadores que, ou por falta de informação, ou simplesmente por entrarem em espírito de negação, não querem ver isso. Portanto, o facto de existirem partículas de magneto no nosso cérebro, nas nossas mãos, que são capazes de irradiar quando há uma vontade para que isso aconteça, tudo isso está documentado e tudo isso está estudado desde há muitos anos. O Yves Rocard deve ter morrido ali por volta de 1998. Já existiam esses estudos, porque ele, mesmo reformado, ele tinha acesso aos laboratórios e continuou sempre, até ao fim da sua vida, a provar que o magnetismo era uma coisa real, que não era nada de espiritual, que era uma emanação provocada, uma energia que era libertada pelo homem e que tinha a ver com o magnetismo, portanto com os magnetos que existem nas mãos. E como diziam os magnetizadores antigos, já diziam que era
nas fontes, portanto aqui na área supraciliar, nas mãos, nos pés e noutros pontos do corpo. Portanto, isto é um trabalho científico. É pena que não esteja publicado em Portugal, pelo menos em Portugal não está, não sei se estará publicado em França, no Brasil ou em Angola ou noutro sítio qualquer. Em português que eu saiba não está. Isto tem aqui, a bibliografia tem dezenas e dezenas de livros de magnetismo, aqui na bibliografia, dezenas de livros, e nenhum deles é do Mesmer, nem do Poutet, portanto estamos a falar tudo de coisas modernas, das quais ele se serviu para fazer este livro. Portanto, o magnetismo tem uma dimensão muito diferente na Europa que tem noutras partes do mundo, principalmente em França, que é a matriz principal do magnetismo. Faço votos para que um dia este livro seja traduzido em português, porque é realmente muito bom. Eu, se voltar a fazer algum vídeo sobre este livro, falarei daqui das provas científicas que aparecem aqui neste livro, estudos já antigos feitos por outros cientistas, para que as pessoas deixem de uma vez por todas de usar o magnetismo para fantasias e para às vezes, como se diz aí, para navegar na maionese, porque há coisas que são concebíveis, há coisas que são aceitáveis, e há coisas que são absolutamente de uma fantasia que chega a ser desagradável, as teorias que muita gente evoca para explicar o magnetismo. Mas sempre respeitando quem acredita no magnetismo de uma outra forma que não a minha, mas se não quiserem assassinar o magnetismo e transformá-lo numa amálgama de teorias de conspiração e de guerra entre pequenos gurus, estudem essas do Yves Rocard, estão publicadas há muitos anos. Não devia ser mistério para ninguém, não devia ser, como direi, segredo para ninguém. Elas estão aí. Se calhar por isso é que ninguém lhes passa cartão nenhum. E vão buscar estas ideias assim, não é? Parece que saíram do meio do mato, assim, umas ideias assim estranhas, como tudo. Sempre respeitando. E por hoje é tudo. Já há muito tempo que não fazia um vídeo. Dá-me muito trabalho fazer vídeos, eu tenho muito pouco tempo. O que me leva a fazer um videozinho de vez em quando é a rapaziada que me costuma seguir, que o canal está a aumentar, mas os do costume, eu não vou desta vez enumerá-los porque falha-me sempre algum, e é uma chatice. Mas aqueles que comentam mesmo nos grupos, que fazem perguntas e que partilham conhecimento, a todos muito obrigado, é para vocês que eu faço estes vídeos. E começo também a ficar sem assunto, porque o problema do magnetismo, da maneira como está a ser tratado agora, os temas interessantes do magnetismo, de alguma forma já os abordei, eu tenho abordado neste canal, e provavelmente vou deixar de ser tão cáustico e eventualmente substituirei alguns desses vídeos que, além de ensinarem alguma coisa, também digo para lá umas parvoices, e compreendo que não seja o melhor. Mas pronto, eu sou assim, não há nada a fazer, sou sério, hei de ser sério sempre assim, mas vou quando tiver tempo, fazer alguns desses vídeos, vou eliminá-los e vou colocar um vídeo novo, melhor trabalhado, com mais fundamento, e de forma a que fique para sempre como uma fonte de estudo sério do magnetismo. Então a todos muito obrigado e até uma próxima, e tudo de bom. E não se esqueçam, o magnetismo é simples e é para aplicar. Obrigado.